Quanto tempo dura a sonolência da quetiapina? Olha, eu tenho um paciente muito legal, eu gosto muito desse paciente. Eu conheci grave, entubado na UTI, na época da pandemia, e a família dele estava bem aflita, me contratou e eu fiquei acompanhando como médico assistente. Foi uma guerra, naquela época da pandemia a gente trabalhava duro, madrugadas a fio, eu morava dentro do carro, para vocês terem ideia. Eu tinha um motorista, na verdade, 3 motoristas que se revezavam, trocavam de turno, e eu chegava em casa 4 horas da manhã e saía às 7 horas da manhã. Então eu dormia no carro, eu comia no carro, tudo daquele jeito que vocês sabem, esquema de guerra. E foi nesse período que eu conheci esse paciente. Ele estava muito grave no hospital aqui em Recife, e nós conseguimos reverter a gravidade dele, ele saiu muito bem, e ele é um paciente muito impulsivo. Tanto é que quando ele chegou na enfermaria, que ele saiu da UTI, ele começou a reclamar, dizendo que não conseguia ficar internado, e acabou evadindo do hospital. Ele foi embora, foi para a casa dele, e eu continuei acompanhando ele em casa, até ele se recuperar completamente. Hoje, de vez em quando, ele entra em contato, quando precisa de alguma alteração. Ele uma vez, inclusive, estava viajando no exterior e caiu de uma moto, estava numa moto lá, então um paciente bem jovial, que anda de moto, inclusive, e ele tem essa característica da impulsividade. E aí uma vez, eu estava falando com ele sobre ele precisar emagrecer, que era importante para ele desenvolver melhor a saúde dele, e nessa questão do emagrecimento, ele precisava melhorar com relação ao controle da ansiedade. E aí eu prescrevi a quetiapina para ele dormir. Para vocês terem ideia, é um paciente que já utilizava o Rivotril para dormir antes. Eu não prescrevo o Rivotril, não utilizo nos meus pacientes, mas ele tinha em casa, prescrito por outros médicos, e ele dizia que não conseguia dormir utilizando o Rivotril. Mesmo tomando o Rivotril, eu não consigo dormir. E aí eu passei a quetiapina para ele numa dose bem baixa, de 25 miligramas. Daqui uns 2 dias ele liga para mim dizendo: doutor, esse remédio é uma bomba atômica. Eu dormi o dia inteiro, dormi à noite, dormi de dia, quase que eu não acordo mais. E aí ele ficou rindo, eu achei engraçado também do jeito que ele falou. E que fica aqui uma noção para vocês que às vezes vale muito mais o remédio certo do que a dose mais potente. Então, com o Rivotril, que é uma medicação potente, é uma medicação que costuma provocar uma sedação nos pacientes, ele não conseguia dormir e não tinha o sono reparador. Com a quetiapina ele conseguiu dormir, e ele dormiu muito nesse início porque ele estava com muito sono acumulado, mas ele conseguiu reparar o seu sono e conseguiu descansar. Já existem outros pacientes que dormem e que acordam de manhã e vão trabalhar normalmente, que não tem nenhum problema. E é por isso que tem a dúvida: quanto tempo demora a sonolência da quetiapina? E é justamente isso que eu vou te explicar hoje. Como é que funciona essa questão da sonolência da quetiapina? Tem algumas questões aí que você precisa saber. Então, presta atenção nesse vídeo e encaminhe esse vídeo para alguém que você ama, que esteja em uso da quetiapina ou que tenha tido a indicação da quetiapina, para entender um pouco sobre essa parte. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu venci a minha insônia e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. Como eu já te expliquei, a quetiapina é uma medicação chamada de antipsicótico atípico. Significa que ela serve para tratar as doenças que cursam com a psicose. A psicose são as doenças que provocam alucinações, como por exemplo a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Mas não é só isso. A quetiapina também serve para tratar a depressão, sobretudo a depressão relacionada ao transtorno bipolar, e também o transtorno de ansiedade. São indicações previstas em bula. Entretanto, existe uma indicação que a gente chama de off-label, que é o uso da quetiapina para insônia. Off-label significa que existem estudos que indicam essa possibilidade, mas que o governo ainda não aprovou o uso da medicação para esse fim. Então, off-label significa essa questão que é muito mais burocrática do que médica. E muitos médicos realmente
tem indicado a quetiapina para seus pacientes. Eu costumo utilizar para os pacientes que têm impulsividade. São os pacientes que se dão melhor com essa medicação. Mas isso é uma decisão minha, com base na minha experiência do que eu entendo por impulsividade. E é uma medicação que se dá muito bem nesse perfil de pacientes. E mesmo assim eu observo que o efeito da quetiapina eventualmente pode ser heterogêneo de um paciente para o outro. Então existem pacientes que acontece como esse meu paciente que eu falei, que ele dormiu demais. Existem outros pacientes que referem que o sono ficou melhor, de mais qualidade. Tem pacientes, por exemplo, que têm pesadelos e referem que melhoraram dos pesadelos. Existem também aqueles pacientes que têm os sonhos vívidos, que são aqueles sonhos que mesmo não sendo pesadelos, mas parecem real, como se eles não tivessem dormido. Eles, passei a noite toda sonhando demais, como se eu não tivesse dormido, não consegui descansar. Então esses pacientes também se beneficiam da quetiapina, na minha prática. Então é uma medicação muito importante para um grupo de pacientes específicos. Cabe na hora da consulta a gente identificar os elementos, conversar com o paciente para saber qual é o perfil que ele tem de ansiedade que está levando à insônia. Inclusive, esse é o primeiro ponto daqueles 4 passos que eu ensino para vocês aqui sobre controlar suas emoções, que é justamente você identificar o seu perfil de ansiedade. Né? Tem o introspectivo, o impulsivo e o noradrenérgico. Por outro lado, alguns pacientes chegam para mim e quando eu indico a quetiapina para eles já têm uma certa reticência. Dizem, doutor, já usei essa medicação e não me dei bem. E quando eu vou perguntar ao paciente, eu percebo que na verdade ele estava utilizando de uma forma que não é a melhor para usar para insônia. Então é isso que eu vou te explicar agora, que existe o momento certo de você tomar essa medicação à noite, não é na hora de dormir, e existe também algumas questões para você entender sobre a sonolência. Então pega um papel e um lápis aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. E a primeira coisa que você tem que saber é que a quetiapina tem um tempo de meia-vida de 7 a 12 horas. Significa que quando você toma a quetiapina, ela atinge um pico no seu sangue e depois desse pico ela vai demorar de 7 a 12 horas para atingir metade da concentração, para perder o seu efeito. Isso é um conceito técnico que a gente chama de tempo de meia-vida. Ou seja, se você tem aí a quetiapina, que não tem o comprimido revestido, que é o comprimido convencional, se você tomar à noite, pela manhã ela já não está mais fazendo efeito. Por outro lado, se você utiliza a quetiapina com comprimido revestido, ela vai ter um pico um pouco mais demorado, embora o seu tempo de meia-vida seja o mesmo, porque a medicação é a mesma substância. Como é que é isso? Uma coisa é você utilizar um comprimido convencional. Você toma agora, daqui a pouco ele já atingiu um pico no sangue. Outra coisa é você utilizar um comprimido revestido, que demora mais para ser digerido e absorvido. Então, em vez dele dar o pico rápido, ele vai dar um pico mais demorado para depois entrar na fase de metabolização, que aí vai contar o tempo de 7 a 12 horas. Acontece que a maioria das apresentações vendidas hoje da quetiapina são de comprimidos revestidos. E é por isso que você tem que ter o cuidado de, à noite, em vez de você tomar antes de dormir, você tomar 2 horas antes da hora que você programou para dormir. Então, se você costuma dormir, por exemplo, meia-noite, você vai tomar às 10 horas da noite. Se você costuma dormir às 10 horas da noite, você vai tomar às 8 horas da noite. Você toma 2 horas antes para que ele atinja o pico na hora que você estiver iniciando o seu sono. A quetiapina tem um efeito que é hipnótico, que é um efeito indutor do sono.
e isso é benéfico para os pacientes que têm dificuldade de entrar no sono. Além disso, a quetiapina tem uma ação na serotonina, que vai ajudar também o paciente a aprofundar o seu sono. E tem uma ação também na dopamina, que ajuda a organizar os momentos de alucinação. Acontece que você pode não ter alucinações, porque você não tem psicoses, mas você tem uma impulsividade, e na hora que você dorme, que você diminui o seu estado de consciência, você começa a ter sonhos muito intensos, sonhos vívidos, pesadelos, e aí é como se fosse alucinações na hora do seu sonho. E aí quando você utiliza a quetiapina, que tem esse efeito benéfico aí da dopamina, ele ameniza um pouco esse efeito. Então é uma boa opção para os pacientes que têm impulsividade, justamente por organizar o sono. Eu percebo muito isso. Muitas pessoas realmente utilizam a quetiapina para dormir, numa dose bem baixinha, e se dão muito bem. O segredo está em você utilizar a quetiapina 2 horas antes de você ir dormir. Então, 2 horas antes da hora que você dorme, aí você já toma a sua quetiapina para você conseguir ter uma boa noite de sono. Olha, utilizar remédio para dormir é uma boa alternativa. Lembra daqueles 3 caminhos? Você escolheu o segundo caminho. O primeiro caminho é péssimo, que é você não fazer nada. O segundo caminho é você utilizar boas medicações, e a quetiapina é uma boa medicação. Mas existe o terceiro caminho, que é você evoluir através do controle das suas emoções. São 4 pontos, já falei aqui em vários vídeos, vou só citar aqui para você. O primeiro ponto está no autoconhecimento. Segundo ponto, no controle das suas emoções propriamente. Terceiro ponto, na automotivação. E o quarto ponto, na espiritualidade. Então você tem que desenvolver esses 3 pontos para você conseguir evoluir através do controle das suas emoções, e dessa forma você provavelmente não vai mais nem precisar da quetiapina para dormir melhor. Você vai conseguir dormir melhor, inclusive sem medicações. Eu hoje não preciso mais de medicação para dormir bem, porque eu consegui controlar minhas emoções, consegui trabalhar meu autoconhecimento, consegui também trabalhar o controle propriamente das minhas emoções, a automotivação e a espiritualidade. Então, aproveita aí meus vídeos, tem um monte de vídeos já que eu estou gravando sobre esse assunto. Assiste aí, vai maratonando que você vai entender. Vou deixar até aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto. Se você está sofrendo de insônia, lembre que você tem que ter um sono reparador, pelo menos 6 horas por noite, porque o sono reparador é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.